No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, o Espírito do amor, da compaixão, o Espírito da compreensão, o Espírito de Deus, desça sobre você, venha cobri-lo com a sua presença, e a sua sombra venha guiá-lo desde agora e para sempre. Não apenas quando você estiver na igreja, mas quando você estiver em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você esteja, dormindo ou acordada, alegre ou triste, vivendo em paz ou nas lutas, nos desertos. Ah, minha amiga, meu amigo, se você tem o Espírito de Deus guiando a sua vida, onde quer que você estiver, sob qualquer circunstância, você estará segura. E ninguém poderá destruí-lo, porque o Espírito de Deus é a nossa proteção, é a sombra do Altíssimo que nos protege, nos guarda, nos livra e faz-nos manter a comunhão com o Altíssimo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba o Espírito de Deus aí onde você estiver. Aí agora, em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Nós falamos ontem sobre a justiça. Você sabe que justiça quer dizer merecimento. Você torna-se merecedor. Quando você se torna justo, você se torna merecedor da presença de Deus, da atenção de Deus. Então, para que você possa ser justa, você tem que ter os seus pecados perdoados, não é verdade? Você não tem que pagar penitência para que você possa estar na justiça, viver na justiça. Você tem que estar limpo diante de Deus. E só existe uma coisa capaz de fazê-la limpo diante de Deus. É através da fé. A fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi a fé no Senhor Jesus, no seu sacrifício, que fez a gente ter o direito, o privilégio de entrar na presença dele. Portanto, a fé é a coisa mais gloriosa que a fé nos dá, o direito mais
digamos assim, glorioso é nos justificar, fazer-nos limpos. Por exemplo, você pode ter sido ladrão, bandido, você pode ser a pessoa pior da face da terra. Não importa. Você pode ser a criatura mais perversa do mundo. Você pode ter matado, roubado, estuprado, você pode ter feito o que fez. Mas quando você põe a sua fé, que Deus te dá, porque Deus é quem nos dá a fé, o Espírito da fé que vem sobre nós. Quando você recebe a fé do Espírito Santo, você tem força para deixar o pecado, você tem força para deixar a criminalidade, você tem força para deixar de roubar, você tem força para deixar de mentir, você tem força para deixar de adulterar, você tem força, enfim, para deixar todas as suas injustiças, todos os seus pecados, e então viver em comunhão com Deus a partir daquele momento. Então a fé é a preciosidade, é o tesouro maior que Deus nos tem dado. E a fé vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Que maravilha, né? Eu estava meditando no caso de Noé. Diz o texto sagrado que Noé achou graça aos olhos de Deus. Ele achou graça. E Noé era um homem justo. Era um homem justo e perfeito em suas gerações. Ele não era apenas justo, mas era perfeito. Como é que pode um homem ser justo e perfeito nesse mundo cruel? A verdade é que Noé andava com Deus. Só porque ele andava com Deus, ele fazia justiça, o que era justo. Ele tinha um caráter de justiça. Quem anda com Deus, quem tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de justiça. Anda na justiça, quer o bem do seu semelhante. Quem anda na justiça é misericordioso. Quem anda na justiça anda no temor de Deus. Quem anda na justiça vive uma vida limpa, perfeita com Deus. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Lembra quando Jesus falou assim, eu sou a verdade. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, ele está falando, eu sou a justiça. Porque não existe justiça sem verdade, não é verdade? Pois bem, Jesus era a verdade. Jesus é a verdade, quer dizer, Jesus é a justiça. Quem anda na verdade, quem anda na justiça, anda na verdade. Quem anda na verdade, anda na justiça. Porque tudo que é justo, tudo que é limpo, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, tudo que é honrado, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo o que agrada a Deus está combinando com a justiça de Deus, a justiça divina. Então, Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações, porque Noé andava com Deus. Ele andava com Deus. Agora, veja só, minha amiga, meu amigo. Naquela geração de Noé, na última geração de Noé, digamos assim, aquela geração toda que pereceu, morreu com o dilúvio, Noé era o único. Noé era o único em todo o mundo, em toda a terra, o único homem justo. Aqui não fala que a família dele era justa, mas ele era justo. E porque ele era justo, ele salvou toda a sua família. Que maravilha, né? Você, por exemplo, quer salvar a sua família, os seus filhos. Você quer deixar uma herança bendita para os seus filhos. Invista na sua fé.
curta a sua fé, viva na fé, porque a fé no Senhor Jesus Cristo é a única coisa capaz de fazer você justo e justa diante de Deus. Não é maravilhoso isso? E todos podem fazer isso. Quer dizer, todos podem ter essa fé, todos. Você não precisa ser um oficial da igreja para ter esta fé. Você pode ser uma pessoa comum. Você não precisa ser um obreiro, um bispo, pastor. Você não precisa ser necessariamente uma pessoa cheia do Espírito Santo para andar na justiça. Desde que você viva dentro do que é justo, você faça o que é certo, porque fazer o que é certo ou fazer o que é errado só depende da gente, é ou não é? Não depende de Deus, nem depende dos outros. Você faz o que é certo dependendo apenas de você. Não, eu posso fazer o que é certo, eu vou fazer o que é certo. Mas se você quiser fazer o errado, também você pode fazer. Está na sua mão o direito, a autoridade de fazer o que é certo ou o errado. Se você faz o que é certo, o que é justo, nisso você agrada a Deus. Nisso você glorifica a Deus na sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Imagine você, quantas pessoas, por conta do seu mau caráter, mau testemunho, envergonham o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas vão para o inferno porque disseram, enquanto elas estavam vivas, muitas pessoas já estão no inferno, mas muitas vão para o inferno porque elas viram o mau testemunho daquela pessoa que carregava a Bíblia debaixo do braço, ou melhor, que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas é uma pessoa com mau caráter, mal pagadora. É uma pessoa mentirosa, enganadora. É uma pessoa que está sempre com mau humor. É uma pessoa iracunda, quer dizer, é uma pessoa de ira, que está sempre irada, está sempre punindo, brigando com seus filhos, está sempre julgando as outras pessoas, condenando as outras pessoas, censurando, criticando. Parece até advogada do diabo. Só vê o lado mal das pessoas. Então, são pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço. São as pessoas que levantam as mãos para dizer, ó Deus, aleluia. Mas a vida delas em si, o procedimento, o comportamento delas no dia a dia é mau, é perverso, é injusto. Então, os outros que estão vendo, os incrédulos que estão vendo o testemunho daquela mulher, daquele homem, o mau testemunho daquela pessoa, hão de dizer assim, não, eu não quero essa igreja, eu não quero esse Jesus. Olha só, aquela pessoa ora, está com a Bíblia debaixo do braço e tal, se diz cristão e tal. E, no entanto, olha só, o testemunho delas. Então, muitas pessoas deixam de se converter por causa do mau testemunho de muitos cristãos, maus cristãos. Enquanto isso, há outras pessoas que se convertem sem pregação nenhuma, só por conta de verem o caráter da outra pessoa, só por conta de avaliarem a outra pessoa, o vizinho, a vizinha, o ente querido, e verificarem, conferirem que era uma pessoa justa, que é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, trabalhadora, é uma pessoa que tem um bom caráter, que honra a sua palavra, não é? É uma pessoa que não é enganadora, é uma pessoa que honra os seus compromissos assumidos, que isso é importante. Você sabe que Deus trabalha com a palavra.
Então a palavra para Deus é muito importante, é extremamente importante. Tanto é importante que o Senhor Jesus venceu Satanás usando a própria palavra. Está escrito, Satanás, está escrito. 3 vezes Jesus falou está escrito. Quer dizer, está escrito, quer dizer, a palavra. Deus é palavra e palavra de honra. Então, quando a gente honra a nossa palavra, nós estamos sendo fiéis a Deus, estamos sendo justos, porque nós também imitamos o nosso Senhor, o nosso Rei. Nós estamos honrando a nossa palavra. Você, minha amiga, meu amigo, presta bem atenção. Nós estamos vivendo a semana da prova com Deus, não é? O que nós estamos provando? A palavra dele. Nós estamos provando a Deus, quer dizer, a palavra dele. Jesus é a palavra. A palavra que estava com Deus, a palavra que é Deus. Então, quando essa palavra sai da nossa boca e ela é correta, digna, então isso honra a Deus. Quando é palavra para amaldiçoar, para censurar, para criticar, quando a palavra é para deixar a pessoa mais para baixo, então essa palavra não é de Deus. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu sei que não é fácil você manter-se íntegro e perfeito no que você fala, no que nós falamos. Porque às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente fica irado, né, com certas coisas, com certas pessoas, mas não é o certo, não é o correto. Por isso o Espírito Santo nos dá o dom do equilíbrio, o equilíbrio espiritual. Ele nos dá o dom do equilíbrio. Então, nós temos que guardar aquilo que nós falamos, a nossa boca. E é tão importante, tão glorioso, que o próprio salmista disse: Senhor, ponha um anjo nos meus lábios para guardar as minhas palavras. Veja como a palavra é importante. Veja como a palavra é importante. Você vê, por exemplo, todos os dias nós estamos aqui, através dessa emissora, neste horário, levando a palavra para você. A palavra de Deus, a palavra que Deus nos tem dado. Mas o que faz a diferença na nossa vida é a palavra que confirma a nossa justiça diante de Deus. Podemos não ser justos diante dos homens, mas somos justos diante de Deus por conta da fé. A fé que o Espírito Santo nos dá. A fé que foi criada, que é consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, você que me ouve e está vivendo uma vida toda errada, toda desequilibrada, você que quer andar na justiça, porque todo mundo ama a justiça, não é verdade? Eu duvido que alguém queira ou goste da injustiça. Porque a justiça é algo correto, é digno, é honroso, não é? Então, você quer aquilo que é seu, você não quer aquilo que é dos outros. Então, isso é justo. Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que adere, que pratica a palavra de Deus, que se comporta de acordo com a palavra de Deus, você está manifestando a fé. E essa fé faz você uma pessoa justa diante de Deus. Eu estava meditando aqui na vida de Noé. Nós sabemos que Noé foi o
único homem achado justo naquela geração. Em toda a terra, só ele foi justo. Então Deus o salvou. Deus salvou a Noé e a sua família. Por quê? Porque Deus sabia que se destruísse a família de Noé, Noé seria um homem incompleto. Então Deus salvou a Noé e toda a sua família. E é interessante, muito interessante, porque ele foi o único em toda a terra. E eu fico pensando, quantas pessoas hoje vivem na injustiça? E quantas pessoas vivem na justiça? Quantas pessoas vivem na justiça? Vivem na justiça aquelas pessoas que vivem na justiça, as pessoas que creem, que andam de acordo com a palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Então, quando nós temos um comportamento íntegro, nós combinamos com a palavra de Deus. Quando nós temos um comportamento de acordo com a palavra de Deus, por exemplo, apenas a título de exemplo, Jesus disse, perdoai e sereis perdoados. Então, se eu ando vivendo no perdão e perdoando, então eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas como eu posso andar e viver no perdão se por acaso eu carrego mágoa dentro do coração? Não é? Não combina. Jesus diz que nós não devemos condenar, que nós devemos perdoar. Quer dizer, são atitudes simples, mas poderosas, poderosíssimas, porque no que eu perdoo, eu também sou perdoado. Se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Então, o perdão depende de mim, não depende de Deus. Deus me dá condição de perdoar, mas eu não perdoo, então eu serei condenado. Quer dizer, Deus me dá fé para perdoar. Se eu não perdoar, é porque eu não vou receber o perdão. É toma lá da cá, minha amiga, meu amigo. Então, quando a pessoa anda de acordo com a palavra de Deus, ela vive a fé, ela se torna justa diante de Deus, portanto, merecedora. Por exemplo, esta semana nós estamos fazendo prova com Deus, não é verdade? E nessa prova, nós estamos abrindo a Bíblia e dizendo para Deus, ó Senhor, Tu me convidaste para prová-lo, provar a Tua palavra. Então eu estou aqui para provar a Tua palavra. Se isso aqui que está escrito é o Senhor que falou, foi o Senhor que falou, se isso aqui é verdadeiro, então tem que acontecer na minha vida. Porque eu creio nessa palavra, eu acredito nela. E tanto acredito que eu estou colocando toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser ou ter, eu estou colocando no teu altar. Porque eu verdadeiramente creio na tua palavra. Então essa pessoa se torna justa diante de Deus, portanto, merecedora das suas bênçãos, da sua atenção. E foi isso que fez com que Noé tornasse um homem justo. E quando você faz isso, minha amiga, meu amigo, você se torna justa e Deus vai salvar você e, com certeza, a sua família. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos
nos fazem tremer, por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Muito bonita essa canção, porque fala da palavra de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, nos deu a sua palavra. A sua palavra é a sua autoridade, é o seu poder, é a fé, é a fé. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a fé. Você dá ouvidos à fé. Quando você obedece essa palavra, então essa palavra conduz você à conquista. Essa palavra leva você aonde você quiser. Ela faz de você uma nova criatura. E mais, essa palavra transporta você do último lugar que você ocupa para o primeiro lugar, que é onde está o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Essa palavra, a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Por isso Jesus disse, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, da palavra da boca de Deus, as pessoas viverão. Quem crê, viverá. Quem não crê, já está condenado. Foi por isso que Jesus falou para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Quer dizer, a palavra pregada, ensinada, orientada, ela, se obedecida, então ela traz benefício, ela traz a bênção. Se não obedecida, ela não surte nenhum efeito na vida da pessoa. A pessoa já está condenada. Então a palavra de Deus é que produz a vida. E isso é o exercício da fé. Quando você obedece à palavra de Deus, você está exercitando a sua fé. E é isso que funciona na vida dos que creem. Quando você vê uma pessoa bem-aventurada, abençoada, poxa, aquela criatura ali, a gente sabe que Deus é com ela. É uma criatura sábia, é uma criatura bendita, é uma criatura do tipo Noé. É porque ela agradou ao Senhor Deus, na obediência à sua palavra, na prática da sua palavra. Ela exercitou a sua palavra. Por causa disso, ela se tornou justa, merecedora das bênçãos de Deus. É assim que acontece, minha amiga. Essa é a química da fé. A química da fé acontece por obediência. E a obediência depende de cada um, é ou não é? Todos têm o direito de obedecer ou desobedecer,
tanto o pobre quanto o rico, quanto o homem e a mulher, o jovem, o velho, não é? Quanto a pessoa rica, quanto a pessoa pobre, quanto a pessoa pode ser o que for, ela obedece à palavra de Deus, então ela é bem-aventurada. Então você que está me ouvindo nesse momento, tem uma vida toda desarrumada, bagunçada, sua vida está bagunçada. E você diz, bispo, será que tem chance para mim? Claro que tem. Claro que tem. Enquanto você estiver vivo, há chance. Desde que você obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Mas como, bispo? É só obedecer. O que é que você sabe que você tem que fazer? Bem, bispo, eu tenho mentido, eu tenho enganado, eu tenho roubado. Enfim, você vai deixar de fazer essas coisas. Você vai começar a abandonar aquilo que você faz, porque você sabe que é errado. Você estará agradando a Deus. E Ele vai abençoar a sua vida. Só por causa dessas pequenas atitudes. Se você tem bons olhos, você começa a olhar as pessoas com bons olhos, então Deus vai abençoar você. Mas se você olha com maus olhos, com olhos de crítica, de censura, aí você vai gemer e ninguém vai poder fazer nada por você. Quer dizer, Deus é tão justo, que Ele não nos julga. A salvação depende da gente, quando nós obedecemos. É o que Ele fala lá em Deuteronômio, capítulo 28. Tem dois caminhos. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da obediência abençoa a pessoa. O caminho da desobediência amaldiçoa. Então, quem escolhe somos nós. Nós temos o direito de escolher obedecer ou desobedecer. Só depende da gente, não é? Você não pode obedecer? Pode. Você não pode dizer assim, eu não mereço. Não, eu sei que você não merece, mas a partir do momento que você obedece, você passa a merecer. Não é verdade? É assim que funciona. Mas é tão simples assim, bispo? É muito simples. É muito simples. As pessoas é que complicam. Se você obedece a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo. Você é como aquela pessoa que saiu plantando a semente, a boa semente na boa terra. Você vai colher os seus frutos. Você pode ter certeza. Pode não colher naquele dia. Pode não colher no dia seguinte. Mas você vai colher. Pode ter certeza disso. Assim como também, se você plantar a semente da desobediência, você vai colher os frutos da desobediência, que são as maldições. Bem, nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que obedeceram, ouviram, não mereciam, mas usaram a fé inteligente, a fé que justifica. Veja o que aconteceu. Meu nome é Aparecida, tenho 35 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, tive uma infância muito perturbada. Era filha de pais separados, vim para São Paulo com 4 anos de idade, fui criada na casa dos meus tios, lá sofri muito, fui tratada muito mal, era feita assim de escrava, me sentia assim muito inferior, chorava muito, tinha muita depressão. Na casa da minha tia que me criou, ela tinha 2 filhos que era dela mesmo de sangue. Como a filha dela era alcoólatra, então tipo assim, ela tinha muita raiva de mim, porque a minha tia me tratava assim com carinho e eu acho que ela não gostava, porque ela tinha muitos ciúmes. Eu ficava muito triste, que eu via todo mundo com uma família feliz e eu não tinha os meus pais por perto, e eu não aceitava aquilo. E sempre ouvia as vozes, você não é ninguém, tá vendo? Ninguém te quer, nem o seu pai, sua mãe te quis. Então foi onde eu tentei primeiro o suicídio, tomando uma cartela de remédio, de comprimido na época. Só que não adiantou nada. Fui pro médico, né? Minha tia me socorreu, fez uma lavagem estomacal. Aí ela falou assim, mas por que você fez isso? Eu falei assim, porque eu não vejo sentido na vida. Ela falou, mas você não pode, você é nova. E da segunda vez
foi quando eu vindo do colégio, me joguei em cima de um carro e minha colega foi e me puxou. Na hora que eu ia me jogando assim, ela foi e me puxou. Até que eu no colégio estudando, conheci um colega meu, que era da igreja, e ele sabendo dos meus problemas e tudo, ele falou assim: Cida, vamos lá conhecer, lá é muito bom, é um lugar diferente, é um lugar onde você vai sentir paz, e Deus vai tirar tudo isso, esse vazio que você tem dentro de você. Aí até que um dia eu fui com ele numa sexta-feira, aí nessa reunião, cheguei lá muito triste, chorando, um vazio, até que eu ouvi a pregação do pastor naquela noite e falou que tinha solução para o meu problema. Aí quando terminou o culto, o obreiro me levou até esse pastor e ele conversou comigo. Ele falou assim: olha, dona, a gente está aqui para ajudar a senhora. Tem solução para o seu problema. A senhora não pode falar que não tem, porque tem sim, existe a solução, e essa solução é Jesus. Se a senhora fizer tudinho o que eu estou explicando para a senhora vai ver que a senhora vai se libertar, e principalmente esse ódio que a senhora tem. Aí eu comecei a frequentar mais os cultos, comecei a me envolver mais com as coisas da igreja. Quanto mais eu me envolvia com as coisas de Deus, mais eu comecei a buscar, porque não adiantava só eu ir lá, orar e não fazer nada. Então eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, estar presente. E comecei a orar, a buscar, a dobrar mais o meu joelho, a orar mais, a fazer jejum e pedir para Deus: mas Deus, eu quero receber o Teu Espírito Santo, que eu não aceito estar na igreja, mas não receber esse Espírito que todo mundo fala, que é uma paz, que é uma alegria, que transforma, que muda. E me lembro como se fosse hoje. Eu recebi o Espírito Santo numa reunião de sexta-feira. Daquele dia em diante que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ter paz, comecei a ter alegria. Aquela velha parecida que era nervosa, que era irritada, aquilo dali mudou. Comecei a ser diferente. Eu comecei a ter paz, comecei a dormir, que eu não dormia. Então, assim, tudo foi mudando aos poucos. Às vezes eu passava por certas situações que eu respirava, aí eu até falava: nossa, eu mudei mesmo. Porque antes eu fazia isso, antes eu gritava, xingava, já ia pra cima. Hoje não, eu respiro, penso antes de agir. Mesmo tendo o Espírito Santo, a gente passa, sim, por lutas, por provações, por dificuldades. O Espírito Santo, ele te mostra o caminho a seguir, ele te mostra o que é certo e o que é errado. Ele fala para você: ó, vai por esse caminho, que esse caminho é o certo. Eu sou grata a Deus, porque se não fosse hoje eu ter conhecido a presença dele, eu não estaria aqui. Meu nome é Rafael, eu tenho 32 anos. Eu cheguei na Universal com a minha vida esfacelada, em pedaços. Quando eu cheguei, estava totalmente endividado. Eu tinha até um bom salário, eu trabalhava num bom emprego como gestor de empresas, mas por conta de um vício que eu tinha com drogas, eu estava acumulando dívidas. E no momento que eu cheguei, eu estava devendo R$150 mil, pessoa física. Eu tinha muita depressão. Na verdade, eu tinha um vazio muito profundo. Eu me sentia muito sozinho e eu buscava refúgio nas drogas, na cocaína. Eu cheguei a usar 50 pinos de cocaína num final de semana, sozinho. Nessa época eu já era casado. Por conta desse consumo excessivo de drogas, o meu casamento acabou se deteriorando e a gente acabou se separando. Nesse momento que eu estava, triste, abatido, e eu comecei a fazer algumas orações em casa pedindo ajuda a Deus, e eu recebi um convite para participar de uma das reuniões. Ao chegar na Universal, eu aprendi a fazer prova com Deus. Em pouco tempo, por conta que eu já tinha um conhecimento da fé, a minha vida começou a mudar. E eu coloquei em prática essas provas que eu estava aprendendo. Eu me lancei de corpo e alma no altar. E a partir do momento que eu me lancei, eu comecei a ver transformações na minha vida. No momento que eu fiz uma prova forte com Deus, um desafio de fato com Deus, eu desci do altar com uma ideia. De gestor de empresa eu passei a empresário. E comecei a praticar uma consultoria dentro do segmento de posto de combustível. Essa empresa começou a se expandir e eu comecei a crescer como empresário. Adquiri algumas empresas, hoje em dia eu tenho 7 empresas.
atuo em 11 cidades do Vale do Paraíba, tenho empresas em vários segmentos, todos voltados para postos de combustíveis, né? Eu acredito que o altar é a solução dos nossos problemas. Não existe uma outra forma real da gente ter um vínculo direto com Deus a não ser a base do sacrifício. Hoje a minha vida passou a ter sentido. Eu tenho paz. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, né? E antes eu não tinha. Hoje em dia eu sou um empresário bem-sucedido, tenho uma família abençoada, meu filho é um menino abençoado. Hoje em dia eu sou completo. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu vivia numa família muito conturbada. Os meus pais viviam em brigas, né, em situações assim que eu, como criança, eu não entendia o que acontecia ali. E isso me retraía bastante, me deixava muito deprimido, né? Eu não sabia que nessa época era depressão, mas eu ficava muito deprimido, ficava sozinho, isolado, não tinha muito prazer nas coisas que normalmente um garotinho tem, né? De estar entre os amigos, andar de bicicleta, jogar bola. E com tudo isso, passando-se os anos, isso foi levando para a minha juventude. Eu me tornei uma pessoa muito nervosa, muito explosiva. Tudo que me falavam para me corrigir ou para me ajudar, aquilo para mim é como se a pessoa estivesse me atacando. E com isso eu acumulava muitos fracassos. Eu não tinha conquistas pessoais, eu não tinha conquistas materiais, familiar. Tudo que eu fazia eu não completava. Estudo eu não completava, eu iniciava eu não completava, o trabalho eu até trabalhava, ganhava dinheiro, tinha a minha independência, mas chegava um certo ponto, não dava certo. Aí o tempo foi passando, conheci uma pessoa, né? Eu tive muito poucos relacionamentos, né? O relacionamento que eu levei mais a fundo não deu certo, né? Essa pessoa eu conheci na época no trabalho e nós começamos a nos gostar, enfim, cheguei a ter um relacionamento sério, me casei com essa pessoa, comprei casa, apartamento, tinha condições de ter uma vida boa com ela, mas todos esses traumas do passado eu acabei levando para o meu casamento. Infelizmente esse casamento não deu certo, a gente acabou por separar. Quer dizer, mais um fracasso na minha vida, né? E depois desse fracasso que eu comecei a parar e pensar, eu falei, poxa vida, minha vida tudo dá errado, nada dá certo, né? Desde a minha infância eu nunca tive êxito em nada do que eu fazia. Foi então que um familiar, na época o meu irmão mais novo, me falou da Universal. Ele falou, olha, vai na igreja, você está precisando de Deus na sua vida. Então eu participei daquela reunião diferente. Dali em diante eu comecei a buscar Deus de verdade. Eu falei, não, eu quero esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. E nas reuniões, semana após semana, o pastor começou a falar do Espírito Santo. Ele começou a falar e aquilo me chamou a atenção. Falou, poxa vida, se você receber o Espírito Santo, a sua vida muda por completo. E então dali em diante eu comecei a buscar. Eu falei para ele, olha, a partir de agora eu vou andar sozinho, vou fazer minha corrente, né? Eu já entendi ali que eu precisava participar de uma corrente de libertação, eu precisava me cuidar, eu sabia que eu não estava bem. E eu lembro que quando chegou o dia, foi um dia muito especial, foi um domingo de manhã. Eu tava naquela expectativa. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter o batismo com o Espírito Santo. Eu falava com ele com tanta afinidade, parecia um pai de verdade. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. E ali eu comecei a buscá-lo, eu comecei a derramar minha vida, falar por que eu precisava dele na minha vida. Naquele momento eu comecei a perceber, ser envolvido por uma força diferente. Eu nunca havia percebido essa força e me envolveu de uma forma que entrou dentro de mim e imediatamente eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo. Aquela força era sobrenatural, era diferente, me trouxe uma paz tão grande, parecia que eu estava limpo, parecia que eu estava leve. Desse momento em diante, tudo mudou. Parecia que eu havia chegado nesse mundo agora.
eu tinha uma certeza de tudo na minha vida tão grande, que tudo que eu fazia com certeza. Então, eu não só peguei mais firme ainda, eu não deixei de buscar o Espírito Santo, nunca deixei. Eu passei a me preocupar mais com as pessoas, e principalmente com as pessoas da minha casa. Antes eu era uma pessoa retraída, uma pessoa que tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, hoje é diferente. Hoje eu faço amizade com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu sou muito grato por um dia ter sido convidado e eu ter aceito vir aqui na Universal e conhecer e ter ouvido falar do Espírito Santo. E principalmente por ter recebido o Espírito Santo, porque hoje é a minha vida, é o que eu mais me esforço para manter, para cultivar, é esse relacionamento com Ele, é o que eu mais me esforço para me atualizar, é o que eu mais me preocupo, porque eu sei que é a fonte da vida, é a fonte de tudo que está por vir na minha vida. Então eu sou muito grato, eu sou muito agradecido a Deus, ao Espírito Santo, por tudo isso que Ele tem me proporcionado e feito na minha vida. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Você viu que uma pessoa provou ao Senhor e foi abençoada. As outras foram abençoadas com o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Quem tem o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não tem como dar errado na sua vida, não tem como se perder. Porque o Espírito de Deus a conduz aos caminhos verdejantes, aos pastos verdejantes. É o Espírito Santo que é o responsável pela minha vida. Se eu faço a escolha certa, porque Ele coloca sempre para mim, mesmo tendo o Espírito Santo, Ele, Deus, coloca para mim o direito de escolher, de optar por um caminho A ou pelo caminho B. Pela coluna 1 ou pela coluna 2. Não tem coluna do meio. Então, o Espírito Santo me dá a direção. Ele me dá a inspiração. Vai por esse caminho. Coluna 1. Ou então vai por o caminho na coluna 2. Pronto. Ou um ou outro. Ele me diz através da fé. Ele fala, me inspira. Então eu obedeço, então eu sou abençoado. Se Ele fala e eu não obedeço, então a culpa é minha de ter uma vida de má qualidade. Não é verdade? Minha amiga, meu amigo, essa é a fé que faz a gente conquistar a plenitude da vida. Deus quer que você tenha uma vida plena, abençoada. Mas é claro que você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço, você tem que sacrificar. Noé levou 100 anos para construir a arca. Mas, em compensação, aquela arca salvou a si e a sua família. Ninguém pode conquistar sem sacrificar. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, é ou não é? Você tem que quebrar os ovos para poder ter um omelete. Do contrário, não tem nada. Então, aprenda isso. A fé depende de atitude, é a ação.
é a ação da obediência, do exercício da palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe você. Ele faça você entender e obedecer a sua santa palavra. Até amanhã. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu. O homem que ouve as palavras de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu.